Em 2018, comemoramos os nossos 45 anos. E como foi um ano difícil. Ressaca dos tantos retrocessos de direitos do ano anterior, incertezas, dúvidas, desânimo. Mas somos um povo teimoso, que continua a ter fé na vida. E ainda que a terra pareça seca, a gente rega. Nós nos vemos semente em terra úmida que ainda brota. Organizações e movimentos da sociedade civil tentaram contribuir com a semeadura de um novo tempo. Junto a diversas organizações sociais, a SESI contribuiu na organização e realização da edição 2018 do Fórum Social Mundial. O evento envolve movimentos sociais de várias partes do mundo, com o intuito de elaborar alternativas para uma transformação social global. Realizamos atividades em diversos campos. Ainda na agenda de março, nos somamos a expressões de fé de distintas partes do mundo, como Chile, Canadá, Estados Unidos, México, Índia, Bélgica, Espanha e Quênia, dentro do Fórum Mundial de Teologia da Libertação. A quarta edição do show Música e Direitos Humanos teve os ingressos esgotados. O Teatro Castro Alves esteve com a casa cheia, com 1.500 lugares preenchidos, para celebrar o trabalho da SESI e o concerto inédito entre a Orquestra Rumpilés e o cantor e compositor Gilberto Gil. Este ano, o projeto Música e Direitos Humanos trouxe um diferencial, um ensaio aberto para jovens da Rumpilezinho e de projetos apoiados pela Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Mesmo tendo iniciado as comemorações dos nossos 45 anos em março, junho foi um momento especial quando, juntamente com representantes de igrejas e organizações ecumênicas parceiras, realizamos a nossa assembleia. Foi bom demais reafirmar a nossa missão e ver que a semente plantada há 45 anos continua germinando e dando frutos. Fez parte desta comemoração a visita ao Parque São Bartolomeu, localizado no subúrbio ferroviário de Salvador. Foi possível não apenas desfrutar das riquezas naturais da região, repleta de matas e cachoeiras, como também dialogar sobre os desafios para a preservação do parque e das lutas das religiões afro-brasileiras para preservá-lo como espaço sagrado. Ainda nas dependências do parque, fizemos uma reflexão sobre as nossas políticas referenciais com a participação de projetos apoiados na região. O dia foi encerrado com a marcante celebração na Igreja da Trindade. A Assembleia foi encerrada com a aprovação de todos os nossos relatórios anuais. E o nosso carro-chefe, o Programa de Pequenos Projetos, cadastrou em 2018 681 propostas e apoiou 312 projetos. A equipe chegou ao meio do ano exausta, mas feliz. Mal sabíamos nós que ainda precisaríamos ter muito fôlego. Para continuar semeando mesmo em terra árida e com muita ventania, a gente foi buscar inspiração nas palavras de Jesus de Nazaré e daí que escolhemos as bem-aventuranças para serem o nosso tema da campanha Primavera para a Vida. Foi uma das nossas formas de denunciar as violências e a criminalização de pessoas e organizações que atuam na defesa de direitos. Segundo dados divulgados pela Anistia Internacional, 3.500 defensores e defensoras dos direitos humanos foram mortos em todo o mundo
desde a adoção da Declaração sobre Defensores dos Direitos Humanos em 1998. Conforme a mesma fonte, em 2016, a maioria dos assassinatos documentados aconteceu no Brasil. E foi tempo de formar e articular para a construção de um mundo melhor, com democracia e justiça social. Com a chegada das eleições e a possibilidade de vitórias de candidatos conservadores, movimentos populares se mobilizaram por meio de pronunciamentos públicos, passeatas e campanhas para tentar evitar um cenário de maior retrocesso de direitos. Nesse cenário, vale destacar o apoio que muitos líderes religiosos deram ao candidato que vociferava contra a agenda de defesa de direitos, usando a Bíblia e oferecendo os púlpitos das igrejas como palanque eleitoral. A SESI, junto com organizações ecumênicas comprometidas com a defesa de direitos, se somou a esta mobilização. Cerca de 150 pessoas se reuniram na noite de 24 de outubro em Salvador
no ato interreligioso em defesa da democracia e pela vida. A atividade aconteceu no Pelourinho e teve como objetivo o diálogo com lideranças de diversas religiões em torno dos rumos do Brasil, com foco na defesa das liberdades democráticas e da vida. Para a mesa de reflexão coletiva, estiveram presentes representações do protestantismo, candomblé, espiritismo, catolicismo, Hare Krishna e representações indígenas. O momento final foi marcado por mística, em homenagem a Mestre Moa do Catendê, assassinado em razão de divergências políticas e acirramentos de intolerâncias. O poder dos movimentos sociais, das esquerdas e grupos progressistas de conclamar o povo para as ruas por meio de mídias sociais deu sinais vitais durante a manifestação histórica do Ele Não, em repúdio ao então candidato da direita. O Ele Não saiu das redes sociais para as ruas de todo o Brasil. Foi a maior manifestação de mulheres na história do país. É com preocupação que acompanhamos as declarações que vêm sendo feitas pelo presidente eleito. Seus depoimentos revelam explicitamente a criminalização dos movimentos sociais e demonstram desdém em relação aos direitos humanos, direito à terra de povos indígenas, liberdade de expressão, autonomia das universidades, entre tantos outros. Mais especificamente, ele anunciou medidas como o fim de ministérios importantes, como o do trabalho. Também já anunciou para cargos relevantes em seu governo representantes da extrema-direita, incluindo militares. É importante destacar que em 2018 houve uma intensa participação de segmentos cristãos conservadores na campanha eleitoral, com discursos contra direitos e provocadores de mais intolerâncias. Na nova composição do Congresso eleito, a bancada religiosa aumentou. Isso significa que teremos uma maior influência de agendas conservadoras nas políticas públicas. Um dos efeitos da eleição do novo presidente já vem impactando na saúde pública do país. Em dezembro, o governo cubano decidiu encerrar o acordo com o Brasil, que viabilizava a atuação dos profissionais no Mais Médicos, depois de declarações do presidente eleito de que alteraria as regras do programa. De acordo com o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, pelo menos 285 cidades e 36 distritos sanitários especiais indígenas ficaram sem médicos em equipes de prevenção com a saída de profissionais cubanos. O ano de 2018 também foi um momento de uma dura constatação. Depois de 23 anos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos voltou ao Brasil e apontou em relatório preliminar pós-visita a diversos estados e declarou que o Brasil já foi referência na promoção dos direitos humanos, mas hoje vive uma redução dessas garantias. Além da criminalização de movimentos, o ano de 2018 foi marcado pela intervenção militar no Rio de Janeiro. Muito tiroteio, pouca inteligência. Essa é a definição dos primeiros 5 meses dessa ação, segundo o Observatório da Intervenção do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. O regime entrou em vigor em fevereiro e, no período, as chacinas aumentaram 80%. E as mortes em chacinas dispararam 128%. Outro dado é a diminuição das apreensões de fuzis, metralhadoras e submetralhadoras, 39% a menos entre fevereiro e maio de 2018, comparado ao ano anterior. Toda essa conjuntura de ameaça e retirada progressiva de direitos encontra-se envolta em uma névoa difícil de dissipar,
pela delicadeza de sua própria natureza. São as famosas fake news, ou seja, a difusão de mentiras camufladas como notícias, que certamente já deu indícios de ter alterado as eleições presidenciais de 2018. Estudo da organização Havas apontou que 98% dos eleitores do presidente eleito foram expostos a uma ou mais notícias falsas durante a eleição, e 89% acreditaram que os fatos eram verdade. Na visão do fundador da Havas, Riken Patel, a democracia brasileira está afundando em notícias falsas. Mas a mentira deve ter uma alta porcentagem de verdade para ser mais crível. Técnicas para controlar as opiniões se aperfeiçoaram na era da pós-verdade. Ou seja, nada mais eficaz do que uma mentira baseada em verdades ou sutilmente envolta delas. Ainda que o tema seja muito árduo e triste para todas e todos nós, é preciso ter alegria para regar a resistência e os enfrentamentos. Papai era pescador, mamãe lavadeira. Mas é preciso ter garra, é preciso ter raça sempre. Já com o resultado das eleições em mãos, centenas de pessoas se reuniram para dialogar com o monge beneditino Marcelo Barros e a pastora metodista e feminista Nancy Cardoso, no painel ecumênico. Escutar os clamores, a resistência popular tece a esperança. Realizada em parceria entre a SESI e Caritas Brasileira Regional Nordeste 3, a ideia do evento foi propiciar um momento de reflexão diante dos retrocessos em curso no Brasil no pós-eleições. A Feira de Sabores e Saberes se estendeu nos dias seguintes, com a participação de experiências de empreendimentos solidários e populares e apresentações culturais, de grupos como Sarau da Onça, grupo de hip-hop da Casa do Sol e percussão do Moca. It's keeping. It's keeping. Se aproximam tempos em que é preciso voltar a sonhar, resgatar o otimismo,
mas aquele crítico, capaz de olhar com cuidado para a nossa realidade. Tempos em que a resistência precisará encontrar formas criativas para se sustentar. Um tempo em que será necessário reinventar novas formas de lutas pelos direitos. Tempo de resgatar a nossa capacidade utópica, nossa mania de contemplar o horizonte e sonhar por um mundo melhor. Afinal, não existe noite que dure para sempre. E da terra seca também brota a esperança. Das 5, my brother, estou do teu lado. E tens o direito de ser livre. Ninguém nesse mundo pode impedir. Porém, não espere por esse direito. Acorde, levante, lute. Homem da mata, não queira pito, não. A sua tribo corre perigo. Homem da mata, não queira pito, não. Sinta no cheiro a cor do perigo. Obrigado. Obrigada.